Explicação do conteúdo da apostila anterior, da quinta apostila. English Class, turma do sexto ano, Teacher Isabel. O assunto é verbo to be. O verbo to be, ele significa ser ou estar. Esse verbo aqui, o to be, ou como qualquer outro verbo da língua inglesa, ele vem com o to antes, para indicar o infinitivo, ou seja, para indicar a forma básica desse verbo. Uma vez empregado na frase, ou flexionado de acordo com tempo presente, passado ou futuro, esse verbo vai sofrer alteração, vai sofrer mudança. Então veja aqui o verbo to be no present tense, nas três formas, que é affirmative form, negative form, interrogative form, ou seja, forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa. O verbo to be no present tense, ele assume apenas três formas, três flexões, que é a flexão am, is e are. Veja aqui o que foi usado para flexionar esse verbo no tempo presente, ou no present tense. Foi utilizado os pronomes pessoais, primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, I, segunda pessoa, you, terceira pessoa, he, she, it, e plural, primeira, segunda e terceira pessoas, we, you, they. Como que esse verbo vai ficar flexionado? De acordo com a primeira pessoa, ou todas. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Podemos também fazer a abreviação do pronome com o verbo to be. Como que vai ficar? Qual a alteração que vai acontecer? Veja aqui na forma desenvolvida, que nós chamamos de full form, para a forma abreviada, que é contract form. Então, está aqui, ó, I am, pronome normal, o verbo também, com a sua flexão adequada. A abreviação, o que acontece? Você vai usar o pronome sem alteração, você vai suprimir a vogal do verbo e utilizar o apóstrofo, que é esse sinalzinho aqui, mais a consoante ou a última sílaba. Então, fica assim, olha, na forma desenvolvida, I am. Na forma abreviada, I'm. Então, continuando. Your, his, she's, it is, we are, you are, they are. Vamos ver também como fica na forma negativa, que é negative form. Simplesmente você vai inserir o not, a partícula not, depois do verbo. Isso vai configurar negação, frase negativa. Então fica assim, I am not. E podemos também fazer a abreviação, mas qual a abreviação é feita com o quê? É feita com o verbo mais o not. Só isso não acontece com a primeira pessoa, devido ao encontro de fonemas aqui, mesmo fonema. Então, não faz essa abreviação, somente da segunda pessoa em diante. Então, como ficou aqui, olha, you are not, you aren't. Tá vendo? Olha, você usou o verbo are, o N do not, suprimiu a vogal, usou o apóstrofo e o T. E assim por diante, ó, he is not, he isn't. Veja como que ficou aqui, ó, he, o is, verbo normal, N, apóstrofo e T. E assim por diante. Na forma interrogativa, é um pouco diferente do português. Porque em português, para você representar uma frase interrogativa, você vai sempre usar o ponto de interrogação no final e a questão da entonação. E para o inglês, fica assim, olha, você tem que inverter. Primeiro você vai usar o verbo e depois o pronome ou a pessoa. Como aqui, olha, o am, aí o I depois. E não pode esquecer também do ponto de interrogação. Ó, is, he. Tá vendo, olha? Primeiro o verbo, depois o pronome. Vamos ver aqui, ó, exemplos. Como ficou na frase. Frase aqui, eu apresentei frase negativa, frase interrogativa. Então, veja só.
Essa frase aqui, olha, I am not a doctor. Veja só, é uma frase negativa. Temos aqui o pronome eu. Nós temos aqui o verbo, né? Aqui ele está com o sentido de ser, mais o not. Então, uma frase negativa. Outro exemplo aqui, I am not. Veja, not at home. Veja que usou o mesmo pronome, o mesmo verbo, not, são frases negativas, mas esse verbo ele significa estar. Porque o verbo to be ele pode significar ser ou estar, vai depender do contexto em que ele está inserido. Olha, a frase interrogativa, o que aconteceu? Primeiro veio o verbo, inicial maiúscula, e depois o pronome. Nunca esquecer do ponto de interrogação. Ó. Is he a soccer player? Já está a entonação, tem que estar de acordo, certo? Outro exemplo aqui de frase interrogativa. Olha, primeiro o verbo, depois o pronome. Então fica assim, ó. Is he at school? Ele está na escola? Olha o sentido de estar. Aqui, olha, nós já temos uma frase negativa abreviada. Olha, veja que você abreviou o is com o not, aquele mesmo procedimento. O is, o N, apóstrofe T. Então, she isn't my friend, com o sentido de ser. E só para observação aqui, para você flexionar o verbo to be no present tense, você sempre vai utilizar os pronomes pessoais do singular e no plural, né? Que é I, you, he, she, it, we, you e they no plural. Mas também pode empregar seres, nomes comuns, nomes próprios, para flexionar esse verbo no singular ou plural, no tempo presente ou no present tense.